Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos adentrar, vamos proferir sobre vida para além da matéria. Vida para além da matéria. Nós vamos usar um texto que fala sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aonde o mesmo pensou ou pensava que a vida estava apenas na matéria. E você vai ver aqui em Daniel 4, versículo 20 em diante, diz o seguinte: primeiro, Nabucodonosor teve uma visão. As pessoas não conseguiram identificar a visão que Nabucodonosor ele tinha. E Daniel, homem de Deus, identificou a visão que o Nabucodonosor tinha ou teve na ocasião. Muito bem. E o que ocorre é o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegaste até ao céu, que foi vista por todos na terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais, o campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Perceba bem, fala da sua excelência, no versículo 20 até o 22, fala da excelência, o quão o mesmo se tornou profundo, grande, e ele se levantou sobre a face da terra. Isso significa dizer que é para ele glorificar o nome do Senhor, é para ele exaltar o nome do Senhor, é para ele bendizer o nome do Senhor. Muito bem. Versículo 23. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. Você vê o como ele cresceu, o quanto ele cresceu, chegou até o céu, e chegou à extremidade na terra. Isso significa dizer que ele teve uma influência, afluência, proeminência, ele foi proativo, ativo nos seus feitos, o reino da Babilônia. Isso significa dizer que ele foi imponente, proeminente, em tudo aquilo que fazia. Muito bem. Versículo 23, quando veio a sentença de Deus pela iniquidade de Nabucodonosor. E quando ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com candeias de ferro, de bronze, da erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Segundo alguns estudiosos, esses 7 tempos seriam 7 anos. Alguns dizem que pode ser também 3 anos e meio, que contava tarde e noite. Então, a verdade é que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele foi levado e confrontado por Deus. Por quê? Porque ele procedeu em iniquidade. Ele procedeu em transgressões. Ele procedeu fazendo aquilo que era
desagradável aos olhos do Senhor. O problema não foi ele crescer, o problema não foi ele ir para um canto, para o outro. A palavra diz que ele chegou, a sua fama chegou em toda a extremidade da terra e até o mais alto nível. Chegou até os céus. Então isso significa dizer que ele foi um homem influente, afluente, proeminente, ativo, proativo. Mas perceba bem, queridos amados irmãos, por isso que o reino do céu é diferente, o reino do céu é diferente do reino da terra. Porque o reino do céu, o rico, o poderoso, é aqueles que têm o seu coração voltado para a palavra de Deus. O reino do céu é aquele homem ou aquela mulher que tem o princípio ativo na palavra. É aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, e não só por bocas, mas por ações. A Bíblia fala o seguinte: se eu digo que eu amo meu irmão, mas ando em trevas, mas se eu digo que amo a Deus melhor, mas amo e não amo meu irmão, estou em trevas. Estou em trevas. E isso significa dizer que não adianta você partir com teoria, porque Deus vai analisar a prática. Deus analisa a prática de pastor Zéias. Deus analisa a sua prática de você que está me ouvindo. É a prática que tem em xeque. Eu sempre falo, a teoria é fantástica. A teoria também é muito bom você defender a teoria. A teoria, ela tem que ser defendida, agora tem que estar aliado com a prática. É melhor ter a prática e não ter a teoria. O bom é ter a teoria e a prática. Mas se não tiver a teoria, que tenha a prática. Mas não precisa, e não é bom ter somente a teoria sem a prática. A prax cristã, a prática cristã. E aí, queridos, vem esse decreto. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheças e conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Ou seja, o controle está na mão de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. O domínio está na mão de Deus. Há uma teoria que diz que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O mundo já é maligno, é verdade. Mas a igreja, aonde a igreja está, é feita a justiça de Deus. Aonde tem uma igreja, não importa se ela tem 2 membros, 1000 membros, 1 milhão de membros, 1 trilhão de membros, é feita a justiça de Deus. Não quero saber a placa da igreja, não quero saber se são metodistas, batistas, anglicanos, pentecostal, não pentecostal, ortodoxos, não quero saber se falam em línguas, se não falam em línguas, não quero saber se é renovado ou não. Se a igreja do Senhor, ali está o reino de Deus. A Bíblia fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso significa dizer que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Muito bem. Continuando. E quando ao que foi dito que deixasse o trono com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tivesse reconhecido o que o céu reina, é o céu que governa a terra. É o céu que determina a terra. A terra
ela pode provocar milagres. A terra pode provocar através do servo de Deus, porque nós temos o governo de Deus aqui na terra. O governo de Deus, irmãos, está nas mãos do povo de Deus. O governo de Deus está nas mãos do povo de Deus. O governo de Deus está nas mãos daquele que usa a palavra de forma coerente, pertinente, contundente. O governo de Deus não está nas mãos dos sábios, dos intelectuais, dos eruditos, dos sublimes, dos nobres. Pode até ter alguns que usem, mas não é a totalidade. O reino de Deus está nas mãos daqueles que conhecem a palavra de Deus, os ensináveis, aqueles que permitem a palavra de Deus entrar no seu coração, aqueles que permitem o conceito da palavra preencher sua essência. Esse é o reino de Deus. Amém? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Ou seja, foram 4 pecados aqui que Daniel viu. Primeiro, desfazer os pecados pela justiça, ou seja, ele tinha justiça própria. Ele agia na sua justiça própria, nos seus conceitos próprios. Ele não agia de acordo com o governo de Deus. Gente, o homem de Deus é regido pelo governo de Deus. E o próprio homem o ímpio, ele tem que ser regido também. Não precisa ele nem temer a Deus. Não precisa ele nem temer a Deus no ímpio. Não é o dever dele, ele tem livre-arbítrio. Agora, é necessário que ele ande justamente com os princípios de Deus, os valores de Deus. Muito bem. Vamos bem. E tuas iniquidades usando de misericórdia. Quer dizer, ele era iníquo. Que a iniquidade? Ele vivia na prática do pecado. Ele vivia na prática do pecado. E era miseravão. Não usava de misericórdia, sobretudo com os pobres. Sobretudo com os pobres, ou seja, ele prevalecia os ricos e odiava os pobres, perseguia os pobres. Ele amava os ricos, ou melhor, favorecia os ricos e não favorecia os pobres. Interessante que hoje nós podemos observar, queridos, o mundo está assim. O mundo está cheio de pessoas que, infelizmente, preferem ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. Prefere estar na sua estipe intelectual do que a palavra de Deus. Porque, queridos, o mais simples do ser humano, ele entende o mistério da palavra de Deus. Por exemplo, você pega um cristão, qualquer cristão na face da terra, simples, mas que tem uma vida devocional, é um cristão sincero com Deus. Ele sabe de onde vem, ou seja, ele sabe quem criou ele, ele sabe que é Deus. Ele sabe o propósito que está fazendo aqui na terra, que é servir a Deus e adorar a Deus, e para onde ele vai, que é para o céu. Que são perguntas que os filósofos batem cabeça e não conseguem responder. Os filósofos, eles batem cabeça e não conseguem responder, enquanto um simples irmão de igreja, que foi dado ao conhecer o reino dos céus, sabe de tudo isso. Agora, perceba bem, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Ou seja, passou-se um ano, ele teve a oportunidade de
cumprir, de se arrepender, de fazer a metanoia, praticar a metanoia, mas ele não quis. Ele andou segundo os seus preceitos. Porque, queridos, isso é mista, isso é um ponto em comum entre todos os homens de Deus. Por pior que seja um indivíduo, por pior que seja os seus atos inescrupulosos, ele se arrependendo, se quebrantando, queridos, ele anula a sentença na hora. Quando há um arrependimento, um quebrantamento, anula a sentença na hora. Você vai ver dois casos na Bíblia. O primeiro caso de Ezequias, a ordem foi expressa por Deus. Deus falou para o profeta que olha, Ezequias, você vai morrer, você não vai viver. Ezequias orou, se arrependeu, confessou seus pecados e a sentença foi anulada na hora. Outro caso também foi o caso de Acabe. O reinado de Acabe poderia ser muito pior do que foi. Mas teve um momento que ele se arrependeu e se quebrantou. E Deus ia fazer grandes estragos no reinado dele, não fez por causa do arrependimento, do quebrantamento. O arrependimento e quebrantamento, queridos, é algo tão forte, mas tão poderoso, que muda uma ação de Deus. O arrependimento, o quebrantamento é algo tão forte que muda uma sentença do próprio Deus. Você vê nesses dois casos, o próprio Deus tinha dado uma sentença. E o próprio Deus, pelo quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, mudou tal atitude pela atitude nobre da pessoa. Alguém já dizia o seguinte: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, queridos, e Nabucodonosor passou-se 12 meses, ele poderia não sofrer esse agravo. Porque o que Daniel falou com ele, olha, você vai ficar igual lobisomem. Alguns pregadores brincam que Nabucodonosor foi o primeiro lobisomem da história, porque virou bicho mesmo, querido. Virou bicho. Né? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com Deus não se age de forma desigual. Então, o que ocorre? Só que ele não ouviu a voz do homem de Deus. Ele falou que nada, Nabucodonosor. Ou que nada, Daniel. Né? Dane-se o que você falou. Daniel apenas foi um mensageiro do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Muito bem. Aí vem um decreto. Versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor depois de um ano, porque Deus ele dá o espaço para a pessoa se arrepender. Deus dá o espaço para a pessoa confessar. Deus, queridos, ele não é tirano. Porque o homem, ele é tirano. Por isso que o homem, ele faz justiça própria, mas Deus não. Deus dá sempre o espaço para o homem se arrepender. Deus sempre dá uma linha de tempo para o homem se arrepender. Né? Para confessar seus pecados, para confessar suas iniquidades, para confessar suas transgressões e para refazer aquilo que estava errado. Porque veja só o que esse Daniel falou aqui. Portanto, rei, aceita meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça. Ou seja, larga de ter justiça própria e das tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Ele era tirano, cruel, bruto, imbecil contra os pobres. E a Bíblia fala que Deus ama os pobres. Deus ama os pobres. E deixar a iniquidade.
Mas ele não quis ouvir a voz de Deus. Passou 12 meses, um ano, queridos. Um ano. Também é um caso de Nabote com Jezabel e Acabe. Passou-se um ano. Foi o caso de Davi e Betseba. E Urias, melhor. Passou-se um ano para que eles reconhecessem seus pecados e confessassem os mesmos. Muito bem. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Pelo contrário, ele desfez, tratou a profecia com descaso, com desdém, com indiferença, com desprezo. Que nada, rapaz. Daniel, conversador, tratou a demonstração, a exortação de Daniel com indiferença, descaso, desdém, desprezo. Como diz o ditado popular, fez Daniel de cachorro. Fez Daniel de cachorro, ou seja, não deu ouvido à voz de Deus que está falando com Daniel, que não foi Daniel, foi a voz de Deus falando através de Daniel. E a Bíblia diz: quem endureceu contra Deus e teve paz? Quem endureceu contra Deus e teve paz? Continuando. Aí ele falou o seguinte: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Aí você vê que o camarada estava embriagado pelo egolatria, egocentrismo, o louvor de si mesmo, a adoração a si mesmo, para a glória de minha magnificência. O cara estava embriagado pela soberba, pela altivez, ele estava embriagado pela iniquidade, transgressões, injustiça, soberba, orgulho, vaidade, atrocidades, tiranias, como você vê aqui nesse texto, né? Não é o jardim, olha o que ele falou, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, não sabendo que Deus deu poder a ele, para a glória da minha magnificência. Então ele estava ensoberbecido, ele estava vaidoso, ele estava prepotente, soberbo, orgulhoso, e Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso é bíblico. Quem quiser que questione com Deus. Muito bem. Ainda esta palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Quando ele estava falando, foi tão grave que Deus ouviu e Deus mandou a sentença: e serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Fartiam comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, os dá a quem quer. Muito bem. Continuando. Ele virou lobisomem, caiu, só que, veja bem, só que ele caiu em si porque Deus deu a oportunidade dele se arrepender, e ele foi esperto. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me vir o meu entendimento. Ou seja, ele estava louco. E tornou-se. E eu bendisse o Altíssimo e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reinado e reino é de geração em geração. Então ele reconheceu que ele estava errado. Deus deu a ele uma luz, Deus deu a ele uma oportunidade de ele se arrepender depois da sentença.
E ele observou aquela oportunidade e fez o que era correto. Aí, Nabucodonosor, para muitas pessoas, Nabucodonosor se perdeu, mas não. Ele reconheceu, na segunda oportunidade que ele teve, ele confessou ao Senhor, veja que diz assim, ó, levantei os meus olhos ao céu, ou seja, ele lembrou que tinha um Deus, tornou-me ver o meu entendimento, eu bendisse o Altíssimo, ele glorificou a Deus e louvou a Deus, né? Ele bendizeu o Senhor e louvou ao Senhor, que era algo para que não precisava acontecer pela dureza do seu coração. Porque, queridos, o resultado disso era muitas pessoas que ele machucou, muitas pessoas que ele fez injustiça. E o homem não vê, mas Deus vê. O homem não contempla, mas Deus contempla. E Deus é juiz sobre toda a terra, queridos. Deus é juiz sobre toda a terra. Agindo Deus, quem impedirá? É como diz Jesus, você vê muitas palavras. Quando Deus fala, eu, Senhor, falei e jurei por mim mesmo. Ou seja, é quando Deus ele faz e nada impede o agir de Deus. É o da bolema. Quando Deus ele jura por si mesmo, independente da ação de homem, de anjo, de quem quer que seja, de diabo, vai se cumprir aquilo que Deus determinou. E fim de papo. E não tem conversa fiada. Ainda estava, muito bem, cujo domínio é o domínio sempre eterno. Queridos, por isso que a humildade, ela traz graça diante de Deus. Quando tiver uma pessoa humilde, não é que a pessoa não erre, todo mundo erra e todo mundo vai errar. E a questão aqui, queridos, não é que Deus botou a garganta Deus colocou a faca na garganta de Nabucodonosor com a sentença fatal. Pelo contrário, Deus deu tempo a ele de se converter. Mas ao caso de 12 anos, ele ficou ainda no orgulho. Aí o ápice da vergonha dele foi quando ele falou: não é esta grande Babilônia que eu. Cuidado com eu, queridos. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então o camarada estava ensoberbecido, estava mergulhado na soberba, estava empurranhado da altivez, estava tão obeso do seu orgulho, do seu ego, que foi um impostor de si mesmo. Muito bem. Versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga que fazes. Aí ele começou a se arrepender, a confessar seus pecados e passou a reconhecer quem Deus era. E outra coisa que ele falou aqui interessante, né? Não há quem possa estorvar as suas mãos, ou seja, não há quem possa impedir o seu agir. Queridos, tem um versículo de Salmo que fala o seguinte, Salmo não, Jó. Quem contendeu com Deus e teve paz? Dizem que Kurt Cobain pegou a sua guitarra e falou: a minha guitarra vai ser mais famosa que Jesus Cristo. No dia seguinte, apareceu morto. Dizem que o fundador do Titanic falou: comenta-se, fala-se, de fato, não há registro se é verdade. Mas dizem, comenta-se, fala-se, que o fundador do Titanic falou: nem Deus afunda. E no dia seguinte, o Titanic, né, em alguns dias, o Titanic veio a pique pela luz de um iceberg, uma camada de gelo muito grande. E muitos outros, né, como alguns presidentes dizem que um dos presidentes do Brasil, se não me engano foi Tancredo Neves, disse que ele falou que nem Deus tirava ele da rampa do palácio. E ele ganhou, mas não tomou posse.
Então, queridos, com Deus não se briga. E dentre tantos outros exemplos aqui que eu poderia ilustrar, falar, com Deus não se brinca, queridos. Vamos ficar sempre em humildade, sempre em simplicidade, sempre buscando a vontade de Deus, se dobrando à voz de Deus e fazendo aquilo que é correto, fazendo justiça daquilo que é correto, tratando as pessoas de forma iguais, não maltratando as pessoas, não humilhando as pessoas. Não faça isso, porque Deus vai cobrar daquilo que você fez. A não ser que você se arrependa. O arrependimento, queridos, é a arma mais poderosa do cristão, ou de qualquer ser humano. É a única vez. Eu estava vendo uma live de Pastor Cote, do pastor J.V. Carvalho. Porque, queridos, eu procuro alimentar minha alma com conhecimento da palavra de Deus, em todas as matérias falando. Tem matérias que eu disciplino, ou seja, que eu conheço a matéria. Algumas matérias como Bíblia, doutrina, homilética, organização eclesiástica. Traga para mim que eu disciplino a matéria. Mas tem matéria que eu preciso aprender mais. E levo jus ao nome precioso que levei. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Então, ouvindo desse pastor, é o seguinte, que o arrependimento é algo que mexe com Deus, que alegra o coração de Deus. Quando arrependimento, quebrantamento, metanoia, né? Deus se agrada, queridos. Deus não é aquele Deus tirano, cruel, vingativo, perverso. Não, em absoluto. Em absoluto. Deus, ele é amor. Agora a justiça vem. E mesmo na justiça, ele dá a oportunidade do sujeito colocar sua casa em ordem. Então, aí o que foi que aconteceu? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino. Tornou-me vir a minha majestade. E para tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram meus capitães e meus grandes. Fui restabelecido ao reinado e a minha glória foi aumentada. Ou seja, ele reconheceu a Deus. Ele viu que Deus é o Senhor e Deus honrou ele. Chegavos a mim, chegarei a vós outros. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto. Ó, que lindo, queridos. Glorifica ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. E seus caminhos juízos. E pode humilhar aos que andem na soberba. Então ele viu que a soberba não provém de Deus. E assim termina a história de Nabucodonosor.